Todos nós já ouvimos falar sobre a influência de Satanás, seus esquemas e as maneiras pelas quais ele tenta manipular e enganar. Mas e os seus limites? Quais são as coisas que ele absolutamente não pode fazer? Apesar de suas tentativas de instilar medo, Satanás opera dentro de limites que ele não pode quebrar, os limites estabelecidos pelo próprio Deus. Imagine descobrir que certas áreas de sua vida e aspectos de seu relacionamento com Deus estão completamente fora do alcance de Satanás. Neste vídeo, revelaremos 7 coisas surpreendentes que Satanás simplesmente não pode fazer. Coisas que podem transformar a maneira como você entende sua influência e fortalecer sua confiança na proteção de Deus. Prepare-se para ficar chocado e encorajado ao mergulharmos nas surpreendentes limitações que Satanás enfrenta e descobrir por que, como crentes, estamos sempre um passo à frente nessa batalha espiritual. Número 1. Satanás não pode derrotar a Deus. No cerne das Escrituras está uma verdade que brilha mais do que qualquer escuridão. Deus é vitorioso e Satanás é finalmente derrotado. Embora Satanás possa travar guerra contra o povo de Deus, tentando interromper seus planos e abalar nossa fé, ele nunca poderá realmente ter sucesso. Seu poder é limitado, confinado dentro dos limites que Deus estabeleceu, e sua derrota foi selada por meio de um evento crucial: a morte e ressurreição de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos lembra desse momento triunfante. E despojando os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Naquele momento decisivo, Jesus não apenas garantiu a vitória para si mesmo. Ele garantiu isso para todos nós, declarando por toda a eternidade que o poder de Satanás está quebrado, sua autoridade despojada e seu destino selado. Satanás permanece como um inimigo derrotado, impotente para derrubar o reino eterno de Deus. Essa realidade é fundamental para nossa fé, uma fonte de segurança e esperança inabaláveis. Podemos ver o inimigo trabalhando ao nosso redor através do caos, sofrimento ou tentação, mas sabemos que ele está lutando uma batalha perdida. Ele pode ser astuto, mas é, em última análise, impotente contra o poder e a soberania de Deus. A vitória de Deus não é apenas garantida, já está ganho. Vivemos à luz desse triunfo, sabendo que o que quer que enfrentemos, nosso Deus reina vitorioso. E nele, também nós compartilhamos dessa vitória. Essa verdade muda tudo. Significa que somos livres para viver com ousadia, esperança e confiança de que nenhum esquema, nenhum poder e nenhum principado pode nos separar do amor de Deus ou desviar seus planos para nós. A derrota de Satanás significa que ele não tem direito sobre nossas vidas, nenhuma autoridade sobre nosso futuro e nenhum poder sobre nosso destino. Estamos seguros em Cristo, cobertos por sua vitória e sustentados por um Deus que já conquistou todas as forças que ousariam se opor a Ele. Esta é a segurança a que nos apegamos, sabendo que as melhores tentativas de Satanás são apenas sombras contra o brilho do triunfo eterno de Deus. Número 2. Satanás não pode separá-lo do amor de Deus. Uma das táticas mais implacáveis de Satanás é nos convencer de que estamos sozinhos, fora de alcance e indignos do amor de Deus. Ele tenta criar uma barreira entre nós e nosso Criador, usando nossos erros, medos e inseguranças para nos fazer acreditar que estamos além da redenção, que não pertencemos à graça de Deus. Mas a beleza e o poder do amor de Deus tornam essas táticas impotentes. Satanás simplesmente não pode nos separar do amor de Deus. É uma força muito além de seu alcance, infinitamente profunda e eternamente firme. Em Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39, encontramos uma verdade que desmonta toda mentira que Satanás poderia conjurar. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios,
Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está a promessa que forma o fundamento de nossa esperança. Nenhum poder, nenhum reino, nenhuma força das trevas pode nos afastar do amor de Deus. Esse amor está entrelaçado na própria estrutura de nosso ser como seus filhos, ligando-nos a Ele em um convênio que nada pode quebrar. Este não é um amor abstrato ou distante, é pessoal, tangível e indestrutível. Quando tropeçamos ou nos desviamos, o amor de Deus permanece constante, atraindo-nos de volta com compaixão e perdão. Mesmo quando nos sentimos indignos, Ele vê nossas lutas, nosso quebrantamento e ainda nos ama. Satanás pode tentar usar nossas fraquezas como armas contra nós, fazendo-nos duvidar de nosso lugar no coração de Deus. Ele pode tentar nos lembrar de cada fracasso, cada arrependimento, na esperança de nos afogar em vergonha. Mas essas tentativas fracassam diante do amor imutável de Deus, um amor que já viu todas as nossas deficiências e nos escolheu de qualquer maneira. Imagine um amor que não vacila, um amor que nenhuma provação, nenhum vale, nenhum pecado pode extinguir. Este é o amor que Deus tem por nós, um amor que vai além da compreensão humana, um amor que nos sustentou em todas as estações da vida. Satanás não pode tocar esse amor, ele não pode diminuí-lo, distorcê-lo ou enfraquecê-lo. Este amor é uma barreira, uma fortaleza ao nosso redor, protegendo-nos de suas acusações e lembrando-nos de quem realmente somos, filhos amados de Deus, mantidos firmemente em seu abraço. Sabendo disso, encontramos coragem para permanecer fortes, independentemente dos esquemas do inimigo. Quando Satanás tenta nos isolar, nos fazer sentir abandonados, podemos nos apoiar na verdade de que o amor de Deus está tão próximo quanto nossa própria respiração, nos cercando mesmo em nossos momentos mais sombrios. Esse amor nos dá resiliência, uma ousadia que destrói as mentiras do inimigo. Não somos definidos por nosso passado, por nossas falhas ou pelas vozes da dúvida de que o amor de Deus já reescreveu nossa história. Declara-nos perdoados, estimados e inquebrantavelmente ligados a Ele. Nesse amor encontramos força, paz e a certeza de que nunca estamos sozinhos. Satanás não pode nos roubar essa verdade, não importa o quão ferozmente ele tente. O amor de Deus é a rocha imóvel sob nossos pés, uma constante que não pode ser abalada por nenhuma tempestade. E enquanto permanecemos seguros nesse amor, as táticas de Satanás perdem o controle, pois nada pode nos arrancar da mão de nosso Pai, que nos mantém perto, agora e para sempre. Número 3. Satanás não pode conhecer seus pensamentos. Ao contrário de Deus, que é onisciente e conhece os cantos mais profundos de nossos corações, o conhecimento de Satanás é limitado. Ele não tem acesso aos nossos pensamentos mais íntimos ou às conversas tranquilas que temos com Deus. Esta é uma verdade profunda. Nossas mentes são um território sagrado, um lugar onde podemos nos conectar intimamente com nosso Criador, sem interferência do inimigo. Embora Satanás possa tentar influenciar nosso pensamento por meio de circunstâncias ou tentações externas, ele não pode entrar no espaço oculto de nossas mentes, onde residem nossas verdadeiras intenções, medos, esperanças e orações. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, somos lembrados de que é somente Deus quem conhece o coração de todas as pessoas. Essa exclusividade divina é uma proteção, um lembrete de que, embora Satanás possa observar nossas ações ou ouvir nossas palavras faladas, ele não pode penetrar no santuário silencioso e privado de nossos pensamentos. Isso significa que quando estamos em momentos de desespero, dúvida ou medo, podemos falar com Deus na privacidade de nossas mentes, mantendo conversas intocadas pelo alcance de Satanás.
Nossos pensamentos podem ser um lugar de refúgio, uma fortaleza onde comungamos diretamente com Deus, protegidos de qualquer intrusão. Essa limitação do poder de Satanás sobre nossos pensamentos nos dá liberdade e uma ferramenta poderosa contra seus esquemas. Quando nos sentimos oprimidos por seus ataques externos, por meio de circunstâncias, tentações ou distrações mundanas, podemos nos retirar para nosso santuário interior, onde somos completamente conhecidos por Deus. Aqui, nesta fortaleza mental e espiritual, podemos orar, refletir e buscar a orientação de Deus de uma forma que está escondida de Satanás. Essa comunhão interior com Deus nos fortalece, enchendo-nos de coragem, clareza e paz que Satanás não pode interromper ou manipular. Saber que Satanás não pode ler nossos pensamentos também nos capacita a criar estratégias contra ele de dentro. Quando meditamos na palavra de Deus, recitamos as Escrituras ou relembramos suas promessas silenciosamente. Estamos criando uma poderosa defesa interna que Satanás não pode antecipar. Nossas orações silenciosas se tornam escudos. Nossa adoração interior se torna armadura. E nossa confiança tácita em Deus forma um muro inquebrável de fé. Podemos usar esse conhecimento como uma vantagem tática, entendendo que, embora Satanás possa tentar nos influenciar através das circunstâncias, ele não pode ver nossa determinação interior, nossas orações sussurradas ou nossas declarações silenciosas de fé. Essa limitação do poder de Satanás nos lembra que somente Deus possui pleno conhecimento e compreensão de nossos corações. Neste santuário privado de pensamento, podemos convidar Deus a renovar nossas mentes, fortalecer nossos espíritos e nos equipar com resiliência. O inimigo pode tentar adivinhar nossas intenções, mas é deixado no escuro, incapaz de perfurar o véu de nossa conexão com Deus. Essa realidade revela a autoridade suprema de Deus e reforça que o alcance de Satanás é limitado, e que a presença de Deus em nossas vidas é íntima e impenetrável. Neste espaço mental seguro, encontramos esperança e um senso de intimidade divina. É neste lugar de comunhão oculta que Deus nos fala, nos tranquiliza e nos enche de coragem. Não importa quão feroz seja a tempestade ao nosso redor, Satanás está impedido de entrar na parte mais privada e preciosa de nosso ser, nossas mentes, nossas almas, nossas orações silenciosas. Essa verdade nos capacita a permanecer firmes, sabendo que nossa vida interior permanece intocada e que podemos nos conectar livremente com Deus de uma maneira que é inteiramente nossa. As limitações de Satanás são nossa força, e nesse conhecimento seguro podemos andar com uma confiança silenciosa de que somos protegidos, totalmente conhecidos e segurados por Deus. Número 4. Satanás não pode forçá-lo a pecar. Uma das maiores mentiras que Satanás perpetua é a ilusão de seu controle, uma tentativa de nos fazer sentir como se fôssemos impotentes para resistir a seus esquemas, que de alguma forma somos impotentes diante da tentação. Mas a verdade é libertadora e fortalecedora. Satanás não pode nos forçar a pecar. Ele pode apresentar armadilhas atraentes, criar enganos intrincados e sussurrar mentiras destinadas a explorar nossas fraquezas. Mas a escolha de agir ou resistir continua sendo nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio e, com ele, o poder de enfrentar as táticas do inimigo. Tiago, capítulo 4, versículo 7, fornece um poderoso lembrete de nossa autoridade. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Este versículo é um chamado às armas, uma declaração de que quando nos alinhamos com Deus e resistimos aos avanços de Satanás, ele tem que recuar. Não é apenas uma possibilidade, é uma promessa divina.
Quando escolhemos a força de Deus em vez da nossa, o poder de Satanás desmorona. Ele é incapaz de anular nossa vontade ou nos forçar a pecar, porque, em última análise, somos protegidos pela presença de Deus e pela orientação de seu Espírito. Naqueles momentos em que nos sentimos oprimidos pela tentação, quando parece que o fascínio de Satanás é forte demais para resistir, Deus nos dá uma saída. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 nos assegura: Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Mas, quando fores tentado, Ele também proverá uma saída para que possas suportá-la. Essa promessa transforma a narrativa. Embora Satanás possa trabalhar incansavelmente para nos tentar, Deus está constantemente nos fornecendo a força, a sabedoria e a fuga necessárias para resistir às suas armadilhas. Não somos vítimas de uma batalha de controle. Somos vencedores capacitados que têm os recursos para permanecer firmes e se afastar da tentação. Cada vez que escolhemos a justiça em vez do pecado, enfraquecemos a influência de Satanás sobre nossas vidas. Todo ato de resistência se torna uma declaração de fé, uma declaração de que pertencemos a Deus, não ao poder das trevas. E embora Satanás possa tentar explorar nossas fragilidades humanas, nossas lutas e nossos desejos, ele é impotente para nos fazer cair. Ele pode ser persistente, mas é limitado. Ele pode oferecer mentiras e ilusões, mas não pode nos acorrentar ao pecado. Deus nos deu autoridade por meio de seu Espírito para nos libertarmos de qualquer coisa que tente nos escravizar. Saber que Satanás não pode nos forçar a pecar muda a maneira como enfrentamos a tentação. Podemos ficar de pé com ousadia, entendendo que fomos equipados com tudo o que é necessário para resistir. Através da graça de Deus, podemos rejeitar as mentiras que fazem o pecado parecer inevitável ou inescapável. Somos fortalecidos por um Espírito que é maior do que qualquer força que Satanás possa reunir. Um Espírito que nos capacita a viver em liberdade, a buscar a justiça e a triunfar sobre os esquemas do inimigo. Recebemos a armadura de Deus, verdade, justiça, paz, fé, salvação e sua palavra como nossa defesa. E com essa armadura podemos enfrentar qualquer tentação, sabendo que as tentativas de Satanás de nos controlar falharão. Essa verdade revela a realidade mais profunda do amor e da provisão de Deus para nós. Não estamos sozinhos em nossa luta, deixados para nos defendermos dos ataques de Satanás isoladamente. Deus está ao nosso lado, oferecendo-nos força e graça, sempre fornecendo uma maneira de escapar das armadilhas colocadas diante de nós. Nossa vitória sobre o pecado não é simplesmente resistir a Satanás. É escolher Deus, escolher a vida, escolher a santidade. Cada escolha que fazemos para resistir ao inimigo e buscar a Deus nos aproxima dele, solidifica nossa identidade em Cristo e reforça os limites da influência de Satanás sobre nós. Número 5. Satanás não pode habitar na presença do Espírito de Deus. O poder de Satanás, por mais formidável que pareça, não é páreo para a presença do Espírito de Deus. Como crentes, carregamos esta verdade profunda. O Espírito Santo habita dentro de nós, e onde ele reside, Satanás não tem autoridade, nem ponto de apoio, nem lugar. As trevas não podem coexistir com a luz, e Satanás é totalmente impotente na presença do Espírito de Deus. Essa verdade não é apenas reconfortante, é transformadora. Significa que cada um de nós, como portadores do Espírito Santo, somos templos vivos do poder de Deus, protegidos da intrusão do inimigo. 1 João capítulo 4, versículo 4, nos assegura essa realidade afirmando: aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Esta é a promessa em que nos apoiamos.
O Espírito de Deus dentro de nós é mais poderoso do que qualquer força que Satanás possa reunir. Quando aceitamos a Cristo e convidamos o Espírito Santo a habitar dentro de nós, nos tornamos santuários de sua presença. Satanás não pode cruzar esse limiar. Ele é incapaz de permanecer na glória, pureza e poder do Espírito de Deus. O Espírito nos fortalece, nos envolve e nos enche, criando um escudo que Satanás não pode violar. Essa barreira divina é mais do que apenas uma medida de proteção, é uma declaração da propriedade de Deus sobre nossas vidas. O inimigo sabe que não é bem-vindo, incapaz de entrar em um coração, mente ou alma, reivindicado pelo Espírito Santo. O Espírito que habita em nós se torna uma declaração poderosa de que pertencemos a Deus, marcando-nos como fora dos limites das tentativas de invasão de Satanás. Esta verdade deve nos encorajar. Não importa como o inimigo tente atacar de fora, ele não pode penetrar no espaço que Deus reivindicou dentro de nós. Considere a magnitude desta verdade. Carregamos dentro de nós o próprio Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, um Espírito que derrotou a própria morte. Romanos capítulo 8, versículo 11, diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais por causa do seu Espírito que habita em vós. Isso significa que o mesmo Espírito que venceu a sepultura agora reside em cada um de nós. Satanás treme diante dessa realidade. Ele entende que onde quer que o Espírito de Deus esteja presente, seus esquemas se tornam impotentes, seus sussurros silenciados e sua presença banida. Nos momentos em que nos sentimos sob ataque, seja por medo, dúvida ou tentação, podemos ter a confiança de que Satanás não pode ocupar o terreno que o Espírito de Deus reivindicou. O Espírito Santo dentro de nós se torna nosso escudo, nossa fonte de força e nossa defesa inquebrantável. Satanás pode tentar nos intimidar, mas ele é impotente para entrar no espaço sagrado dentro de nós, o espaço onde o Espírito de Deus habita. Nesta verdade, encontramos não apenas proteção, mas um profundo senso de pertencimento, sabendo que somos templos do Deus vivo, lugares de santidade que Satanás não pode profanar. Essa limitação do poder de Satanás de habitar dentro de nós é uma prova do amor e da proteção que Deus concedeu ao seu povo. É um lembrete de que, embora possamos enfrentar batalhas e desafios neste mundo, nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, em nós, cercando-nos com a autoridade divina que mantém Satanás afastado. E à medida que nos aproximamos de Deus, à medida que cultivamos um relacionamento mais profundo com seu Espírito, a influência do inimigo continua a desaparecer, afastada cada vez mais pela luz e pelo amor que enchem nossas almas. Então, vamos permanecer firmes nesta verdade, abraçando a plenitude do Espírito de Deus dentro de nós, sabendo que Satanás está impedido de entrar no solo sagrado de nossos corações. Ele não pode entrar, não pode habitar e não pode permanecer na presença santa que nos preenche. Todos os dias, caminhamos como testemunhos vivos da vitória de Deus, carregando seu Espírito como nosso guia, nosso consolo e nosso defensor. O poder de Satanás empalidece em comparação com o Espírito dentro de nós, e nisso encontramos força inabalável, paz e a certeza de que somos eternamente protegidos por aquele que reina dentro de nós. Número 6. Satanás não pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Uma das táticas mais desesperadas de Satanás é sua tentativa de interromper os planos e propósitos de Deus para nós. Mas aqui está a incrível verdade. Nenhuma força das trevas, nenhuma estratégia, nenhum ataque pode frustrar o que Deus já colocou em movimento.
O inimigo pode tentar lançar obstáculos em nosso caminho, criar contratempos ou suscitar dúvidas, mas não pode impedir o que Deus desejou. Os planos de Deus são soberanos, e seu propósito para cada um de nós está além do alcance da interferência de Satanás. Satanás não é um rival igual a Deus. Ele é um inimigo derrotado, totalmente impotente contra a vontade do Todo-Poderoso. Provérbios, capítulo 19, versículo 21, nos lembra dessa soberania. Muitos são os planos no coração de uma pessoa, mas é o propósito do Senhor que prevalece. O propósito de Deus não está sujeito a mudanças ou vulnerável a ataques. Antes de nascermos, Deus viu nosso caminho, nosso propósito e o impacto que faríamos. Satanás pode tentar nos descarrilar, mas ele está enfrentando um propósito que foi divinamente criado antes mesmo de existir. Os planos que Deus tem para você, seu chamado, seu destino, sua jornada, são inamovíveis, porque estão nas mãos do próprio Criador. Nenhum esquema de Satanás pode cancelar, alterar ou apagar o projeto que Deus escreveu para a sua vida. Veja a história de José, um homem que foi traído por seus próprios irmãos, jogado em uma cova, vendido como escravo e preso injustamente. Satanás certamente pensou que havia conseguido descarrilar a vida de José, mas os planos de Deus permaneceram intactos, apesar das provações e dificuldades. José ascendeu a uma posição de imensa autoridade no Egito, cumprindo o propósito de Deus de salvar não apenas sua família, mas uma nação inteira durante um período de fome. Os esquemas de Satanás serviram apenas para aproximar José do destino que Deus havia estabelecido para ele desde o início. Isso nos mostra que, mesmo quando enfrentamos contratempos, Deus pode transformar todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, em um trampolim em direção ao seu plano maior. O apóstolo Paulo ecoa essa confiança em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aqui está uma verdade que destrói a influência de Satanás. Mesmo nas provações, Deus está operando todas as coisas para o nosso bem. Cada revés, cada atraso, cada tentativa do inimigo de nos desencorajar ou descarrilar é transformado pela mão de Deus em algo proposital, algo que nos refina, fortalece e nos impulsiona em direção aos seus planos. Os ataques de Satanás se tornam ferramentas nas mãos de Deus para nos moldar, aprofundar nossa fé e nos preparar para o que está por vir. Satanás pode tentar trazer confusão ou semear dúvidas, mas não pode redefinir o que Deus declarou sobre nossas vidas. Somos filhos de Deus, separados, chamados e destinados ao seu propósito. Cada promessa, cada palavra que Deus falou sobre nós é eternamente segura. Mesmo quando não podemos ver o quadro completo, quando somos tentados a nos sentir perdidos ou derrotados, podemos descansar na certeza de que o plano de Deus é inabalável. O caminho pode nem sempre ser suave, mas o destino é certo porque o próprio Deus está nos guiando até lá. Saber que Satanás não pode impedir os planos de Deus para nós muda a forma como enfrentamos os desafios da vida. Isso nos enche de resiliência, lembrando-nos de que todos os obstáculos que enfrentamos já foram contabilizados por Deus. Quando o inimigo tenta nos desencorajar, podemos declarar com confiança: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Romanos capítulo 8, versículo 31. Essa certeza transforma cada obstáculo em uma oportunidade de confiar em Deus mais profundamente, de se apoiar em suas promessas e de prosseguir com ousadia. Cada vez que Satanás tenta nos distrair, dissuadir ou atrasar, temos forças para permanecer firmes, sabendo que fazemos parte de um propósito divino que não pode ser abalado.
Esse é o poder da soberania de Deus em nossas vidas. Os esforços de Satanás, por mais persistentes que sejam, são, em última análise, fúteis. A mão de Deus está sobre nós, orquestrando cada passo, guiando-nos através de cada tempestade e completando seu propósito. Não somos reféns dos planos do inimigo, somos impulsionados pelo poder do propósito de Deus. Essa verdade nos permite viver com confiança, sonhar com ousadia e andar na fé, sabendo que nada pode atrapalhar os planos de Deus para nós. Nosso futuro está seguro em suas mãos, nosso caminho é dirigido por sua sabedoria e nossas vidas são criadas por seu amor. Satanás pode tentar, mas ele é impotente contra os planos soberanos de um Deus que é sempre fiel, sempre vitorioso e sempre no controle. Nisso, encontramos paz e segurança, sabendo que estamos exatamente onde precisamos estar, em um caminho que nos leva cada vez mais perto do cumprimento das promessas de Deus. Número 7. Satanás não pode mudar a verdade da palavra de Deus. Não importa o quanto Satanás tente, ele não pode alterar, enfraquecer ou desfazer a verdade contida na palavra de Deus. A Escritura é eterna, inquebrável e divinamente autoritária. Cada palavra, cada promessa, cada comando vem do coração imutável de Deus e carrega seu poder. Embora Satanás seja um mestre manipulador e um enganador, ele não tem autoridade para tocar ou corromper a essência das Escrituras. Essa verdade deve nos encher de ousada confiança, sabendo que a palavra de Deus é uma arma de luz que penetra toda a sombra que Satanás projeta. Em Mateus 4, quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás tentou distorcer a verdade, distorcendo as Escrituras em um esforço para enganar. Mas Jesus, empunhando a palavra pura e inalterada, respondeu todas as vezes: está escrito. Essas 3 palavras, firme, final e poderoso, pararam Satanás em seu caminho. A cada resposta, Jesus reafirmou a verdade inabalável das Escrituras, mostrando o poder que está na palavra e nos lembrando que nenhuma força das trevas pode resistir a ela. Cada linha da Escritura se torna um escudo, uma espada, uma âncora para nossa fé, completamente fora do alcance ou influência de Satanás. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, descreve a palavra de Deus como viva e ativa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até mesmo a divisão da alma e do espírito, das articulações e da medula. Julga os pensamentos e atitudes do coração. Isso não é mera literatura ou poesia, é a verdade viva de Deus. Quando falamos, meditamos ou acreditamos nas Escrituras, estamos nos envolvendo com uma força que nos transforma, protege e capacita. Satanás sabe disso e treme diante disso, incapaz de corromper o que é divinamente protegido. A palavra de Deus detém autoridade absoluta, uma autoridade que ele nunca pode desafiar ou dobrar à sua vontade. Satanás pode tentar obscurecer nosso entendimento, semear dúvidas ou distorcer nossa percepção, mas a verdade das Escrituras não é afetada por seus esforços. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão, declara Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 35. Esta declaração sela a permanência da palavra de Deus, sua natureza inflexível em todo o tempo e espaço. O alcance de Satanás pode se estender a muitos reinos, mas ele é totalmente impotente para alterar, desmantelar ou redefinir a verdade que Deus falou. A palavra de Deus é uma rocha, firme e inabalável, resistindo a todas as tempestades que o inimigo possa trazer contra ela. Durante um mundo onde as vozes competem por nossa atenção e as verdades parecem fluidas, temos um alicerce de certeza nas Escrituras. O Salmo capítulo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho.
Quando confiamos nessa luz, as trevas de Satanás perdem seu poder. Ele pode tentar distorcer nossa visão, distrair-nos do caminho, mas não pode tocar a própria luz. A palavra de Deus continua a brilhar, iluminando nosso caminho, guiando-nos através de todas as sombras que Satanás tenta lançar sobre nossas vidas. A palavra é a nossa bússola, inabalável e sempre presente, levando-nos de volta à verdade. Não importa o quão ferozmente Satanás tente nos desviar. Essa verdade imutável nos capacita a enfrentar qualquer provação, qualquer mentira, qualquer ataque do inimigo. Quando as dúvidas se insinuam, quando as vozes do mundo ficam altas, podemos recuar para as promessas eternas e imutáveis das Escrituras. Aqui encontramos a voz de Deus forte, firme e inflexível. As mentiras de Satanás se tornam insignificantes na presença da palavra de Deus, que fala vida, esperança e força em nossas almas. Quanto mais saturamos nossos corações e mentes com as Escrituras, menos a influência de Satanás pode nos tocar. Nosso espírito é fortalecido, nossas convicções fortalecidas e nossa fé inabalável, porque estamos ancorados em uma verdade que é eterna e invencível. Cada vez que proclamamos as Escrituras, estamos declarando o poder e a verdade de Deus sobre nossas vidas. Cada versículo, cada promessa, cada verdade é uma declaração de que as mentiras de Satanás não têm peso contra a palavra de Deus. Estamos equipados, capacitados e inamovíveis, porque a palavra de Deus nos enche, cobrindo-nos como uma armadura. Isso nos lembra que nosso Deus é imutável, suas promessas infalíveis e sua verdade inatacável. Portanto, vamos nos apegar às Escrituras como nossa defesa final, nosso fundamento inquebrável. Quando manejamos a palavra de Deus, as mentiras de Satanás desmoronam, sua influência diminui e seus esquemas falham. Ele pode se enfurecer, pode enganar, mas não pode alterar nem mesmo uma única sílaba da verdade que Deus falou. Nisso, encontramos nossa maior garantia, que a palavra de Deus, falada por aquele que é Alfa e Ômega, durará muito depois que a influência de Satanás se desvanecer no nada. Temos em nossas mãos a espada do Espírito e com ela somos vitoriosos, sustentados por uma verdade que não tem fim, fortalecidos por um Deus que reina para sempre. Número 8. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao contrário de Deus, que é onipresente e está conosco em todos os momentos, Satanás é limitado de uma maneira importante. Ele só pode estar em um lugar de cada vez. Enquanto Deus preenche toda a criação, capaz de alcançar todos os corações, todos os lugares e todas as situações, Satanás não tem esse tipo de poder. Ele é um ser finito, confinado ao espaço e ao tempo, e simplesmente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa limitação é um dos lembretes mais claros de que o poder de Satanás empalidece em comparação com o de Deus. Entender que Satanás não é onipresente traz uma enorme sensação de paz e encorajamento. Às vezes, podemos sentir como se as forças que trabalham contra nós estivessem em toda parte, constantemente presentes, inabaláveis. Mas isso não é verdade. Satanás tem um alcance limitado e só pode se concentrar em um lugar ou pessoa de cada vez. Ele pode ter seguidores, forças das trevas ou demônios que tentam espalhar sua influência. Mas mesmo esse exército não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem pode operar fora dos limites que Deus estabeleceu. Os esforços de Satanás são dispersos, enquanto a presença de Deus é completa e completa, envolvendo-nos, não importa onde estejamos ou o que estejamos enfrentando. Essa verdade destaca a vastidão da presença de Deus em nossas vidas. Quando oramos, não estamos invocando um Deus distante ou esticado. Estamos invocando um Deus que está totalmente presente com cada um de nós, o tempo todo.
Ele está conosco nos pequenos momentos de silêncio e nos grandes e desafiadores. O Salmo capítulo 139, versículos 7 a 10, nos lembra desta poderosa realidade. Para onde posso ir do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, você está lá. Se eu fizer minha cama nas profundezas, você está lá. Este versículo mostra que Deus está completamente presente, cercando-nos com seu amor e orientação. Não importa onde estejamos, Ele está perto, sempre acessível, sempre disponível. Em contraste, a presença de Satanás é restrita, o que apenas ressalta a grandeza de Deus. Imagine por um momento como isso é encorajador. Todos os dias, onde quer que vamos, o que quer que façamos, Deus está lá quando oramos, Ele nos ouve. Quando clamamos, Ele responde. Quando o buscamos, Ele está bem ao nosso lado. Nunca estamos fora do alcance de Deus, nunca isolados de seu cuidado. Este é um contraste gritante com Satanás, que está preso por suas próprias limitações, incapaz de estar sempre com todos, confinado à sua própria esfera de influência. Saber disso deve nos encorajar. Significa que nunca estamos sozinhos, nunca fora da presença amorosa de nosso Criador. Essa limitação também revela algo poderoso sobre nossa proteção em Deus. Embora Satanás possa tentar atacar ou distrair, ele não é uma ameaça sempre presente. Ele simplesmente não é capaz de ser esse tipo de força. Deus, em sua onipresença, vê e sabe tudo, guiando-nos e fortalecendo-nos a cada passo do caminho. O apóstolo Paulo nos assegura em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Este é o fundamento da nossa confiança. Deus está conosco, então não importa para onde vamos ou quais desafios surjam. Podemos confiar em sua orientação e força. A presença limitada de Satanás não pode se igualar ao cuidado abrangente de Deus. À medida que navegamos pelas incertezas da vida, essa verdade nos encoraja a confiar plenamente no amor e na proteção sempre presentes de Deus. O inimigo pode tentar enganar ou distrair, mas não pode estar em todos os lugares e não pode tocar a plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Sabendo disso, podemos viver com coragem, sabendo que nosso Deus, aquele que está sempre conosco, que enche o céu e a terra, está ao nosso lado. Com Ele estamos seguros, amados e sempre cercados por sua força. O alcance limitado de Satanás apenas amplia o incrível poder da presença de Deus, uma presença que nos enche de paz, esperança e segurança inquebrantável em todos os momentos de nossas vidas. Número 9. Satanás não pode criar vida ou curar. Uma das verdades mais inspiradoras das Escrituras é que somente Deus é o Criador, o autor da vida e o curador supremo. Este é um poder tão divino, tão puramente vivificante, que nenhum outro ser, certamente não Satanás, pode replicá-lo. Satanás, apesar de todos os seus esquemas, seus enganos e suas tentativas de imitar Deus, não tem poder para criar vida ou trazer cura genuína. Esses são atos que somente Deus pode realizar, destacando o quão grande é a diferença entre o Criador e sua criação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, testemunhamos o momento da criação quando Deus forma a humanidade com suas próprias mãos. Então o Senhor Deus formou um homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui, Deus não apenas molda Adão, ele sopra sua própria vida nele. Esse sopro, essa faísca, é algo que Satanás não pode produzir. Embora ele possa tentar manipular e distorcer o que Deus criou, ele não tem capacidade de criar algo novo, bonito ou vivificante. As obras de Deus são inerentemente boas e cheias de propósito, enquanto os esforços de Satanás são vazios, baseados na destruição e na corrupção, em vez de na criatividade e no amor. A incapacidade de criar vida também se estende à cura.
Em toda a Bíblia, Deus é continuamente mostrado como o curador supremo, aquele que pode restaurar não apenas doenças físicas, mas corações partidos e almas cansadas. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Deus declara: "Eu sou o Senhor que te sara." Do Antigo ao Novo Testamento, o poder de cura de Deus é um tema profundo, mostrando-nos que somente Ele tem autoridade para consertar o que está quebrado. Este é um poder que Satanás nunca pode replicar. A verdadeira cura, seja física, emocional ou espiritual, é uma expressão profunda do amor e da compaixão de Deus. Seu desejo de que experimentemos plenitude e alegria. O ministério terreno de Jesus incorporou esse dom divino de cura. Onde quer que fosse, os cegos recebiam a visão, os coxos andavam e até os mortos eram ressuscitados. Cada milagre não foi apenas um ato de bondade, mas uma revelação do coração e do poder de Deus. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus traça um nítido contraste entre ele e o inimigo, dizendo: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham vida e a tenham em abundância." A influência de Satanás é marcada pela decadência e destruição, enquanto a presença de Jesus traz vida em abundância. Essa diferença é profunda. Satanás pode tentar falsificar a cura, mas não pode realmente restaurar ou renovar. Ele não tem poder para criar vida ou trazer paz duradoura e genuína. Essa limitação revela uma bela verdade sobre o caráter de Deus e sua presença em nossas vidas. Satanás, embora possa tentar imitar a Deus, não tem a autoridade divina para dar vida ou oferecer verdadeira cura. Somente Deus pode alcançar as profundezas de nossa dor, os lugares que sentimos além do reparo, e soprar vida e cura neles. No Salmo capítulo 147, versículo 3, somos lembrados de que Ele cura os quebrantados de coração e cura suas feridas. Esta não é uma cura superficial, mas uma restauração profunda e transformadora que toca nosso ser mais íntimo. Mesmo em momentos de sofrimento ou doença, quando a cura parece fora de alcance, podemos nos apegar à promessa de que Deus está próximo e seu poder de curar é real. O inimigo pode tentar nos derrubar, nos fazer sentir como se estivéssemos além da esperança, mas o amor de Deus é mais profundo. Ele nos encontra em nossa dor, caminha conosco em nossas lutas e nos restaura de maneiras que Satanás nunca poderia entender. O fato de que somente Deus pode curar nos mostra a vastidão de sua compaixão e a profundidade de seu poder, duas coisas que Satanás nunca possuirá. Essa compreensão de Deus como a única fonte de vida e cura nos dá uma profunda sensação de paz e segurança. Servimos a um Deus que não apenas deseja nossa totalidade, mas tem o poder de fazê-la acontecer. Quando oramos por cura, seja para nossos corpos, mentes ou espíritos, estamos nos voltando para aquele que criou todas as coisas e tem todo o poder em suas mãos. Estamos pedindo ao Criador, o doador da vida, que traga seu poder restaurador para nossas vidas. E podemos fazê-lo com confiança, sabendo que Deus é fiel e que seu desejo é trazer a vida em sua forma mais plena e bela. Portanto, vamos nos aproximar de Deus com fé, confiando que seu poder de curar e dar vida está sempre disponível. Satanás pode sussurrar mentiras, sugerindo que a cura é impossível ou que estamos além da redenção. Mas podemos permanecer firmes no conhecimento de que somente Deus tem o poder de criar, curar e restaurar. Seu poder é ilimitado, sua compaixão infinita e sua presença conosco inabalável. As tentativas de imitação de Satanás são vazias, enquanto o poder de Deus é real, transformador e cheio de amor. As limitações de Satanás servem apenas para magnificar a grandeza de Deus, mostrando-nos que a verdadeira vida, a verdadeira cura e a verdadeira alegria vêm somente dele.
Quando nos voltamos para Deus, estamos nos voltando para a fonte suprema de plenitude e esperança. Em suas mãos, estamos seguros, somos amados e estamos constantemente sendo renovados por seu Espírito vivificante. Esta é a beleza e a segurança que temos em Cristo. A certeza de que nosso Deus, o Criador e Curador, sempre nos encontrará em nossa necessidade, oferecendo cura que Satanás nunca poderá replicar e uma vida plena, rica e eterna.